Glória a Deus, vamos lá. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitaste. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Saiamos, que durante e após o término da palavra, estejamos e saiamos felizes, alegres, ao mesmo tempo temendo o nome do Senhor, sarados, curados, querendo mais glorificar a Deus. Faz isso, Senhor, Espírito Santo, entregamos diante de Ti. Tenha misericórdia, nos ajude, opera maravilhas em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Amados, nós estamos falando aí sobre, fazendo um resumo, vamos dizer assim, dos acontecimentos do tempo do fim. Um breve resumo. Então, tudo tem um tempo, irmão. Quando a gente lê, por exemplo, Gálatas no capítulo 4, está escrito assim, ó. Se você olhar aí em Gálatas capítulo 4, hoje é um estudo bíblico, né, continuação. Quando você lê, por exemplo, em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, no verso 4, Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, olha o verso 4, repetindo, ó. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Estou querendo mostrar o seguinte, ó. Vindo a plenitude dos tempos. O que significa essa frase? Essa frase significa vindo o tempo certo. Vindo a hora certa. Então, vindo a hora certa, o tempo certo, o momento certo, Deus enviou Jesus na terra. Então, esse tempo certo, se você... Outro dia a gente fala melhor sobre isso, mas assim, de forma geral, esse tempo certo, onde Jesus nasceu, a geografia do lugar, a cultura, a língua falada, a cultura, o império que dominava, tudo colaborava para que viesse Jesus naquele momento. Como assim? Por exemplo, o domínio era romano. O domínio era romano. E Roma, eles
fizeram muitas estradas onde havia segurança para que as pessoas pudessem trafegar de um lado para o outro. Quem fez isso foi os romanos. Os romanos colocaram leis, por exemplo, uma lei que eles colocaram lá, a questão da cidadania romana. O que é a cidadania romana? O pessoal ficou assustado, porque Roma era um poderio grande na época, e o pessoal ficou assustado com a lei da cidadania romana. O que é a lei da cidadania romana? Isso concedia ao estrangeiro, que morria de medo, também o direito de se tornar um cidadão romano. E também ter os privilégios que os romanos tinham. Então, isso não tinha nas outras culturas, nos outros impérios. Então, naquele momento, ele se tornar um cidadão romano, deixar de ser um da província para se tornar um cidadão, deixar de ser um colonizado para fazer parte do poder, isso era uma novidade. Então, isso aí vai ajudar também. Ajudar o quê, por exemplo? A entender que Jesus veio não só para o judeu, mas para todos. Não só o judeu pode fazer parte, mas o todos também, todos podem fazer parte. Então, eles foram quebrando a língua. A maior parte dos que estavam vivendo naquele momento, naquela época, tinha o latim, por conta do poderio romano, que era a língua romana, mas a cultura grega vinha vindo desde de Alexandre o Grande, do ano 330 a.C. E a cultura grega, apesar dos gregos caírem diante dos romanos, a cultura grega, ela abraçou e ela avançou apesar do domínio romano. Muita gente, a maioria, também falava o grego. Então, por falar uma língua, por estar debaixo de um poderio em que as estradas eram abençoadas, a geografia, e os próprios judeus também ali na expectativa, de alguém que viesse para salvá-los. Porque já fazia mais de 400 anos, muito mais ainda, né, desde o ano 600 e pouco, que não tinha rei em Israel. Desde o último rei, Zedequias lá. Então a expectativa da vinda de alguém, a expectativa de alguém que aparecesse. Tanto é que você vê que quando o menino nasceu, Jesus nasceu, e Mateus capítulo 2 fala que os magos foram até Jerusalém e queriam saber aonde que havia nascido o menino. E Jerusalém ficou toda apavorada, o povo ficou apavorado, porque, nossa, que história é essa? Vai nascer... Aí o Herodes foi perguntar para os sacerdotes se era naquele tempo que haveria de nascer o rei dos judeus. E os sacerdotes disseram sim. Então eles sabiam que alguma coisa nesse sentido estava para acontecer ali. Então tudo colaborou, de uma forma geral aqui, para você entender, tudo colaborou, por isso que a Bíblia fala assim, vindo a plenitude dos tempos, vindo o momento certo, a hora certa, Deus enviou o seu Filho. Amém? Aleluia? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que tudo também colaborará para o arrebatamento da igreja. Tudo colaborará para a manifestação do anticristo. Tudo colaborará para a segunda vinda gloriosa de Cristo, visível. As coisas que estão acontecendo no campo natural colaborarão. Estarão assim, não é assim, tipo assim, Jesus veio, mas quem que é esse? Não, ninguém está esperando, não tem expectativa, está tudo atrapalhado. Não, vai ter também assim, no campo natural. E o que a Bíblia fala, por exemplo, na questão do arrebatamento da igreja? Nos últimos dias os tempos serão difíceis. Os filhos seriam desobedientes aos pais. Ingratos, ingratidão muito grande. A ingratidão muito grande. Profanos. Os homens seriam mais amantes dos prazeres. Mais amantes dos prazeres.
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gananciosos, detratores, malvados, cruéis, irreconciliáveis. Então você vê que está chegando, a sociedade está assim. Isaías fala, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Os valores estão invertendo. Antes, por exemplo, assim, antes todo mundo, vou dar um exemplo assim, bem simples mesmo. Antes todo mundo, o cara pulou, filmou o cara lá, pulou a casa, matou, não sei o quê, não sei o quê. A maior parte da televisão fala assim, o suspeito. Que suspeito, rapaz? O bandido. Não é o suspeito, é o bandido, tá lá, filmou lá, o cara lá. Aí, mas não, a terminologia muda, mudou. Você tá entendendo? Você já deve ter visto também gente que defende o bandido. Defende o bandido. Gente que fala assim, não, mas tem que ver, porque que... Aí vai culpar a sociedade, o meio que ele viveu, que obrigou ele a fazer esse tipo de coisa, mas a gente tem que ter um atenuante em cima disso e tal. Entendeu? Então, vai inverter as coisas. Eu estava comentando com o irmão aí, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Eu sei que tem mesmo homens aí que arrebenta mesmo, quer matar as mulheradas mesmo. A mulherada sofre. Quer acabar com as mulheres, pancada, voadora, eu sei que tem mesmo, muitos homens. Mas tem muita mulher que aproveita, viu, do marido também, que não está acontecendo nada. Ela faz um fuá danado e vai lá na Maria da Penha e leva o rapaz lá, o rapaz não fez nada. Tem também, você sabia? Tem. Aí eu já vi caso assim, de um marido, né? Alguma coisa aconteceu lá entre eles lá, não estou aprovando uma separação, nada disso não. Mas o marido tá assim, ó, tô filmando você, tá? Suas coisas estão na porta. Pega suas coisas, vai embora, de boa, eu não quero mais nada, nós estamos separando, tá? Eu tô filmando, porque senão você vai levar eu na Maria da Penha. Falar que eu bati no você tá bem, não tem nada, tá tudo certo, tá? Então, não, pode ir, tá? Tô filmando, você não vai na Maria da Penha não, que tá aqui, ó, gravado. Eu sei também, eu sei. Eu sei da história, eu sei também. Eu sei a história também, eu sei. Tô fazendo de conta, tá? Tô até, né? Não vou nem entrar nessa questão aí. Eu sei que a Romilda não é, mas lá. Olha, duas testemunhas aí complica, hein? Mas então, o que eu estou querendo falar para vocês? Irmão, vai colaborar. Vai chegar no momento que não cabe mais a igreja. Não cabe mais a gente mesmo falar, Senhor. Você vê lá no Apocalipse? A gente vai falar do fundo do coração. Sabe o que a gente vai falar? Assim na sua casa, lá, assim, sem ninguém estar perto. Porque hoje a gente fala assim, ó. A gente brinca, né? Fala assim, Jesus, vem, mas a maior parte fala da boca para fora. Porque se Jesus falar, vou te levar, e fala, não, espera um pouco. É verdade. A turma quer ir, mas se for assim, no arrebatamento. Mas se falar assim, não, eu vou vir só para você, levar você primeiro. Fala, não, Senhor, não quero não. É verdade, a turma morre de medo. Mas, o que vai acontecer? Vai chegar numa hora em que a gente mesmo, você vai estar na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, você vai falar assim, lá no fundo do seu coração, assim, ó, vem mesmo, nossa. E não é aquela coisa, não, vem porque eu estou devendo demais, não aguento pagar. Não é isso, não. Não estou falando disso também, não. Vem que eu não aguento meu marido, não aguento minha mulher, não é nada disso, não. Não aguento mais essa vida, não aguento mais trabalhar. Ai, credo, leva eu logo. Não é nada disso, não. Vem mesmo de coração, Senhor. Vem, não dá mais, não tá ruim. E a Bíblia fala que nós não somos daqui, amém? Aleluia? Aqui não é o nosso lugar. Quando a gente estiver no nosso lugar, que maravilha, hein? E no corpo que condiz com o local. Imagina bem, nós estamos hoje aqui, o nosso interior, o nosso espírito, ele quer Jesus. Mas você vê a dificuldade que nós temos na alma e o corpo. A dor no corpo, né? As feridas, a velhice, né? A dor com dor.
uma série de coisas aí, enfermidade e tal e tal. Mas você imagina, irmão, você tem noção de estar num lugar lindo, maravilhoso, o corpo seu espetacular, a mente sua. Não, é uma outra coisa que não dá para explicar, né? Quando Jesus ressuscita, olha que coisa linda. Quando Jesus ressuscita e ele está andando com aqueles dois que vai para Emaús, ele vai conversando tranquilo. E aí você vê, Jesus se fez ali, né? De forma que, claro, humano ali, num corpo ressurreto, não num corpo glorioso, naquela hora não estava assim, mas foi caminhando. Imagina a caminhada de Jesus lá no caso, lá em Lucas 24. Lucas 24, Jesus caminhando mais ou menos daqui até Piranguinho. Eles estavam acostumados a caminhar, então, naturalmente falando, nem cansaço teve. Nem os dois também que foram, ali não teve nem cansaço. Mas imagina bem, quando chega lá, que Jesus entra na casa dos dois e parte o pão, e eles reconhecem, é Jesus. E Jesus desaparece. E os dois voltam correndo, você vê, ó, a limitação do corpo. Os dois tiveram que voltar de Piranguinho, de Emaús, correndo até Jerusalém. E Jesus simplesmente desapareceu. Olha que coisa linda, simplesmente desapareceu. E quando eles estavam reunidos lá, os dois chegaram cansados. Gente, o que foi? Rapaz, vocês não sabem, é verdade, ele ressuscitou. E aquela coisa ali, senta aqui, as mulheres têm razão. E de repente, Jesus aparece. Não tem, tipo assim, se os dois estavam cansados, em momento nenhum Jesus nem se preocupou com isso. E ao mesmo tempo eles ficam morrendo de medo, né? Porque eles ficaram muito alegres e viram Jesus ali. Aí Jesus falou, né? Por que vocês estão assim? Eu não sou um espírito, né? Um espírito, não, olha bem, não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. O espírito não tem carne e ossos. Aí eu já falei para os irmãos aqui, não está escrito isso que eu vou falar na Bíblia. Também não vi escrito em livro nenhum também. Não está escrito isso na Bíblia, não, que eu vou falar agora aqui. Jesus não disse, o Espírito não tem carne, ossos e sangue. Primeiro porque ele derramou todo o sangue dele na cruz. Segundo, que eu falo aqui agora, que não tem na Bíblia, o Espírito é que vivifica. Lá em Levítico 17, o sangue é vida. Lá em Levítico 17, sangue é vida. Mas ali Jesus, o Espírito dá vida. É o Espírito que dá a vida. Então aí ao mesmo tempo Jesus ainda falou, ó, o que vocês têm de comer aí? Ah, tem um pão e um favo de mel. Tem um peixe e um favo de mel. Ainda comeu ainda. Agora, quando Jesus aparece no Apocalipse para João, no capítulo 1, pra você ver como é que é o negócio. Eu estou falando isso, não penso que não faz sentido, faz. Pra vocês entenderem, ó, interagindo com o ser humano, ele está num corpo em que as pessoas podem interagir com ele, e ao mesmo tempo esse corpo não é o corpo corruptível, mas é um corpo, que ele mesmo falou, o corpo que tem carne e tem ossos, mas só que atravessa. Um corpo que... Mas dá para conversar com as pessoas. Agora, no Apocalipse capítulo 1, quando João viu Jesus, ele não conseguiu olhar para Jesus, porque Jesus estava num corpo, numa situação gloriosa. Aí João caiu por terra. Então você vê a capacidade que é no outro nível, na outra dimensão. Quando a gente vai falar depois para vocês lá na frente, e a igreja vai reinar com Cristo na terra, mas como é que essa igreja subiu, é gloriosa, vai reinar? Aí você entende, porque ao mesmo tempo dá para interagir com quem ficar na terra, como Jesus interagiu, e ao mesmo tempo, se subir de novo, ter outro corpo, ao mesmo transformado lá para conversar, em outra dimensão com quem precisar conversar lá. A igreja vai ter esse privilégio. Agora, quem estiver na terra no milênio, que for humano na terra mesmo, não, vai ter as características que praticamente quase que as características que Adão teve antes de Adão.
pecar. O ser humano. Mas vamos lá. Vamos lá então. Nós não podemos esquecer que a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos a qualquer momento. Num momento, a igreja será tirada. Jesus falou, né? Terremotos, pestes, fome. Lucas capítulo 21 fala que os homens ficarão assustados pelo bramido do mar. Né? Então, muitas coisas ainda vão acontecer. Né? A profecia, não é profecia, coisa não. Muitas coisas vão acontecer mesmo. Vai acontecer, não é? Nos últimos dias o tempo será difícil, pronto. Vai ser difícil, irmão. E glória a Deus que nós estamos aqui de boa. Amém ou não? Mas a Bíblia fala, os últimos dias os tempos serão difíceis. Serão difíceis. Não estou, porque a gente fica pensando, né? Será que a questão econômica pode até ser também. Mas a maior dificuldade da igreja é essa questão moral. Essa questão de moralidade, se é que eu posso falar assim para você. Você, igual hoje eu tive com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu estou trabalhando em tal lugar, porque lá só tem gente do partido meu, então eu não tenho problema com ninguém, não brigo com ninguém que é do outro lado lá. Eu falei assim, Deus me livre e guarde. Cabeça da pessoa. Juntou o grupo lá para trabalhar em determinado lugar aí. Toma conta da direção, da supervisão, de tudo lá. Então, nós somos tudo do lado tal. Então nós não temos problema com ninguém do outro lado, porque tudo lá é do nosso lado. Eu falei assim, olha... Então tem gente que não enxerga, irmão. Não adianta, não enxerga. Não enxerga. Então a gente tem que ficar... Nós temos que ficar aos pés do Senhor, quietinho, em oração. E amar todo mundo. Porque o fim tá aí, tá chegando aí. Então vamos ver aqui. A primeira coisa que vai acontecer então agora vai ser o arrebatamento da igreja. Quando a gente estuda, nós não estudamos aqui de um ano para cá, estudamos lá atrás. As 70 semanas de Daniel. Vou fazer uma pergunta aqui. Lá na escola a gente pega a chamada, faz assim, ó. Fazer uma pergunta para um aluno aqui. Atenção, aluno... Tal. Isso é... Aquele grito na sala. Pra ficar tranquilo que não tem perigo não, tá? O irmão começar com a letra M. Irmão, M. Olha agora. Então, Marcião, tadinho, tremeu na base. Marcião, quem mais? Mauro, olha, você vê. Mas vamos lá, tô brincando, vamos lá. Atenção, imagina. Nós, se eu perguntasse aqui para vocês, não precisa ter vergonha, não, irmão, não precisa ter vergonha, eu quero para eu ter uma noção, saber. Quem aqui tranquilamente entende as 70 semanas do livro de Daniel? Levanta a mão. Entende tranquilamente. Levanta a mão quem entende tranquilamente as 70 semanas do livro de Daniel. Abaixa a mão. Agora eu quero ver, eu marquei aqui, são 8 só, tá? Agora eu quero ver. Quem não entende perfeitamente, tranquilamente, 100% as 70 semanas de Daniel, levanta a mão. Não entendo não, pastor. Tá, bom saber. É isso que eu quero saber, tá? Muito bom. Então a gente vai também lá na frente falar para vocês sobre explicar de novo as 70 semanas. Porque a gente que já está acostumado, então é fácil, para a gente é fácil. Mas para quem não está acostumado, parece mesmo, né? Parece que é meio. Mas não é, não. É pedra mole em água dura, tanto fura até que bate. Vai indo, você vai entender. Você entende. Você vai conseguir entender. Mas olha bem, ó. Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui, ó. As 70 semanas de Daniel, olha como que é lindo, irmão. Deus disse assim para Daniel, ó. Sobre o povo de Israel, aqui nessa terra, eles vão ficar aqui nessa terra. Não está escrito essa palavra assim, mas para você entender bem claro mesmo.
Eles vão aguentar aqui. O tempo deles na terra é 70 semanas. É isso. 70 semanas são 490 anos. Porque a gente pensa semana de dias. Lá é semana de anos. Então não é 490 dias, 490 anos. Pronto. Isso está explicado em Levítico. Tá, depois a gente explica. O dia que for falar 70 semanas, você vai entender. Mas é 490 anos. Aí o anjo falou para Daniel assim, ó. Desde o dia em que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, ó, até o ungido, vai passar 7 semanas mais 62, 69 semanas. Daniel não viu isso, não ficou sabendo. Ezequiel, o povo do Antigo Testamento não entenderam nada disso, irmão. Isso aqui é para nós, para o Novo Testamento. Porque primeiro que Daniel viveu no ano 600 a.C., ele nem sabia de... Mas nós estamos na frente. Então a gente olha, o ungido é Cristo. A palavra ungido é a mesma coisa da palavra Cristo. Então, quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, outro dia eu vou ensinar aqui com calma aqui para você entender, tá? Fica tranquilo. É que eu quero falar um negócio aqui para você ir entrar na nossa aula de hoje. Foi em Neemias capítulo 2, ano 445, antes de Cristo. Se vai passar 69 semanas desde o dia que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, que foi dada no ano 445, às vezes dá uma variante de 444, um ano para lá, um ano para cá. Vou colocar 445, Neemias capítulo 2. Tem Bíblia que quando você abre Neemias lá, está até no lado assim, ó, a ordem dada para Neemias, está escrito ano 445 a.C., está escrito do lado de Neemias capítulo 2, dependendo da Bíblia que você está usando. Então, desde o ano 445, ó, se eu for chegar até o ano 1, eu tenho 445 anos. Mas são 69 semanas de anos. Então é 69 vezes 7. Que dá 483. Então você faz assim, você vai até Jesus, até o ano 1, 445. Mas para 483 tem 38 anos. Aí eu vou entrar agora, depois de Cristo, ó. Eu vou no ano 38 depois de Cristo. Só, ó, escuta bem, eu vou no ano 38 depois de Cristo. Então, aqui eu tenho já as 69 semanas. Só que ele fala assim, ó, depois das 69 semanas, o ungido vai ser cortado, vai ser morto. Só que eu fui no ano 38. Você fala, mas no ano 38, Jesus não morreu no ano 32, 31, 33? Tá, exatamente. Como é que eu corrijo isso? Eu estou usando aqui o calendário nosso, de 365 dias. Se eu for usar o calendário da Bíblia, que é um calendário de 30 dias por mês, eu vou ter que fazer a conta de quantos dias corresponde esses 483 anos, que está no calendário de 365 dias por ano. E o calendário que Daniel lá é 360 dias. Então, se esse calendário que eu falei aqui vai até o ano 38 depois de Cristo, é o calendário de 365 dias. Se eu tirar 5 dias de cada ano, eu caio no ano 32. Exatamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está dando para pegar alguma coisinha aí? Então aqui eu tenho 69 semanas. Mas ele falou que Israel vai ficar até acontecer a justiça eterna, aquelas coisas todas, 70 semanas. Então está na 69. Olha, cadê a outra semana? Então mais uma semana só. Mas se você ler Daniel 9, verso 24 a 27, ele fala que o ungido será cortado depois da 69. Aí ele fala assim agora, ó, até o fim haverá guerras e assolações. Então, é como se ele parasse de tratar com Israel aqui, ó, desde o ano 445 a.C., no caso aqui das 70 semanas, até o ano 32, que passou as 69 semanas. E ele agora, porque o Antigo Testamento inteiro coloca Israel como protagonista da história, como principal da história. É como se ele parasse agora de tratar diretamente por meio de Israel, e Jesus então morre, ressuscita e fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus agora vai lidar com a igreja.
Vai ganhar almas do mundo inteiro. Então não é só mais Israel. Ele vai trabalhar com a igreja depois das 69 semanas. Aí, Romanos capítulo 11, verso 25 fala: o endurecimento veio em parte a Israel, porque Israel não recebeu Jesus como Messias. Lá João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, Israel endureceu. Jesus ressuscitou, mandou os discípulos pregar o evangelho por todo mundo. Então, agora, ele para de tratar com Israel e vai tratar com o mundo inteiro, porque lá também no Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão que por meio da descendência de Abraão e do descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, por meio de Jesus, que é descendente de Abraão, o mundo inteiro tem a oportunidade de ser abençoado e cumprir a profecia falada por Abraão. Ele abre, ele fecha, ele para de tratar com Israel 69 semanas, vai tratar com o mundo inteiro por meio da morte e ressurreição de Cristo. E forma a igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí ele volta de novo na última semana de Israel. Por isso que, depois que Jesus arrebata a igreja, vai ser 7 anos, porque 7 anos, está também lá em Daniel capítulo 9, é a última semana a qual se refere a Israel aqui na terra, vivendo a vida como nós estamos vivendo. E quando terminar esses 7 anos, quer dizer, esses 7 anos vai ter o anticristo, grande tribulação, a igreja já foi arrebatada antes, o anticristo vai manifestar, depois teve tribulação. No final dos 7 anos, Israel está sendo perseguido por todas as nações, muitas as nações, não todas, né? Quase todas vão cercar Jerusalém para destruir. Aquela coisa do dragão perseguindo a mulher. Jesus vem em glória para livrar Israel. Fecha a 70ª semana. Então termina as 70 semanas sobre Israel. Por isso que vai entrar no milênio. Porque acabou a história do povo na terra, Israel, conforme o anjo falou para Daniel no capítulo 9, verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acabar com o pecado, expiar a iniquidade, selar o santíssimo lugar e trazer a justiça eterna. Está escrito lá, gente. Oi? Isso. Exatamente, isso. E exatamente, o Wilson falou assim, então quando Deus falou isso com Israel, no caso lá para Daniel, ele falou para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí você vê que Daniel não entendeu, mas ele escreveu a visão. Por que eu sei que ele não entendeu? Está no capítulo 9. Porque no capítulo 10 ele tem mais revelações, no capítulo 11 ele tem revelações, no capítulo 12 ele tem revelações, que ele chega a falar para o anjo, eu não estou entendendo. O anjo falou assim, sela a visão, porque isso é para o tempo do fim. Tipo assim, você não vai entender mesmo. E ninguém entendeu, mas ele escreveu. Então hoje a gente olha para trás, a gente entende o que Daniel não entendeu, mas deixou relatado. Amém? Glória a Deus. E Daniel escreveu capítulo 12 e não entendeu. Agora, o Wilson falou, né? Fechou a 69ª. Então, nós hoje sabíamos que tinha um tempo, então, ali reservado para Israel. Mas eles não sabiam. Alguns ali na época de Jesus, especularam, alguns até... Por que alguns dos sacerdotes sabiam? Por causa do que Herodes falou, né? Lembra? Herodes falou, quando foi perguntar para o sacerdote, alguns deles, alguns mais espertos ali, tava sabendo, mas não é aquela coisa de saber. Porque por causa da dificuldade que tinha com questão não tinha livros, como tem hoje também. Essa divulgação que tem, não tinha. Não tem como. Hoje não, hoje você abre a internet aí, o mundo inteiro está com o negócio. Está sabendo. O mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Acontece um negócio lá, a gente fica sabendo agora. E é tão bonito porque no Apocalipse lá, Daniel,
aliás, no Apocalipse, João fala lá das duas testemunhas aí. Você pensa bem no ano 100 depois de Cristo? Como que João escreve assim no ano 100 depois de Cristo, ó? Vai aparecer duas testemunhas que vão pregar o evangelho para o mundo inteiro. E muita gente não vai gostar do que elas vão falar, e elas vão ser mortas, e o mundo inteiro vai aplaudir, mandar presente um para o outro, e vão ver os dois mortos em Jerusalém. Como que o mundo inteiro vai ver os dois mortos na época de João? E ele escreve isso lá, no Apocalipse, capítulo 13, capítulo 11, aliás. Hoje a gente fala assim, não, realmente, se acontecer um negócio grande, nós vamos ver, todo mundo pode ver na hora o negócio acontecendo, porque chega na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Quem é que sabe disso tudo? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que sabe. Como que todo mundo vai saber que as duas testemunhas vão morrer? E está lá que o mundo inteiro ia ver e ia mandar presente uns para os outros, porque aqueles dois estavam pregando contra o anticristo, mas o mundo quase que todo era a favor do anticristo. Como é que o mundo vai ver? Na época de João escreve isso. Hoje a gente pode falar, né? Hoje dá para ver. Não é verdade? Estão vendo nós lá no mundo inteiro, YouTube. Dá um tchauzinho lá, dá um tchauzinho. Perdoa, Pai. Vamos lá então. Nossa, isso aqui tem que ficar até meia-noite aqui com vocês, é bom demais. Vamos lá. Segunda vinda gloriosa de Cristo. Então nós não podemos esquecer que primeiro vai acontecer o quê? Arrebatamento. Depois de quanto tempo, mais ou menos, a gente não pode falar precisamente, mas mais ou menos quanto tempo depois vai acontecer a segunda vinda gloriosa? Mais ou menos quantos anos depois? 7 anos. 7 anos. Diferença, nós falamos semana passada. Algumas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento será antes da tribulação. Nós já estudamos isso aí, mostramos para vocês que nós não vamos passar pela ira, pelo dia do Senhor. A igreja é tirada antes. Segunda vinda gloriosa será depois da tribulação. A gente também, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, sabe o quê? Não dá para pregar a Bíblia toda. Olha para você ver. Às vezes quando você fala assim, ó, orai e vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A gente tem que prestar atenção nesse texto, porque esse texto, ele está falando do arrebatamento. Porque a segunda vinda gloriosa, nós temos uma noção de quando ele vai vir. Nós temos noção de quando nós temos noção. A igreja foi arrebatada. A gente tem noção, vai vir depois de mais ou menos 7 anos. Jerusalém vai ter noção, mas tem as pragas caindo, você tem uma noção. Quando que ele vai vir? Agora, orar e vigiar, porque não sabei o dia nem a hora. Você fala, mas como que não sabe o dia nem a hora? Se eu estou falando que vai ter 7 anos de tribulação, e quando cercar Jerusalém, ele vem em glória. Mas então eu sei quando ele vai vir, ué. Então por isso que é uma outra coisa que a gente tem que estudar depois, com calma, com vocês, tá? Mas vamos lá. Ó, não sabemos a hora. O arrebatamento você não sabe a hora. Mas olha aqui, ó, segunda vinda gloriosa, depois dos eventos da tribulação. A gente sabe. Ó, arrebatamento será invisível, o mundo não vai ver a igreja ser arrebatada. Ah, tô vendo o irmão. Ah, eu vi! Viu nada, irmão. Foi embora. Irmão, a gente brinca, né? Mas sem brincadeira agora. De verdade, nós que estamos aqui, olha aqui, será que a gente sobe mesmo? Não, tô perguntando aí. Será que sobe mesmo, irmão? Não, tô perguntando pra você. O que você acha? Sobe mesmo? Você vê, ele falou se estiver certinho. Se for certinho, não sobe ninguém. Não sobe ninguém, viu? Certinho. É só misericórdia. Mas vamos lá. Será invisível o arrebatamento, pá, vamos embora. Agora, a segunda vinda, ó, Apocalipse, todo olho o verá.
Irmão, mas é lindo mesmo, né? Aquele filme lá do Meguido lá, que já passamos uma vez para os irmãos aqui no final, né? Lindo demais, né? Aquela guerra que está em Jerusalém no filme. E aparece aquela fita de um raio no céu. E o céu faz uma coisa. No filme faz isso, né? O céu faz no filme, o céu faz um arco enorme, lindo, maravilhoso. E uma fita de um raio bate na terra. A terra inteira clareia. Porque a Bíblia fala no Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho o verá. Coisa espetacular vai ser isso. Madonna, sai fora. Sai fora. Irmão, e pior que se a Madonna vir aqui, crente vai ver. Crente vai ver a Madonna. Crente vai ver. Se a Madonna vir aqui, crente vai lá. Hã? Eu vi o dançarino da Madonna, parece que você, Neguinho. Sai tudo mal. Credo, Pai. Deus que abençoe ele lá. Que ele seja salvo lá. Amém? Glória a Deus. Na verdade, a gente coisa, mas quando a pessoa não tá no mundo, tá no mundo, irmão. Tá no mundo, vale tudo. Tá no mundo mesmo. Mas quando converte também, né? Que benção, né? Não é verdade? Tá no mundo, a pessoa tá lá ganhando dinheiro, tá fazendo. Não entende, ele não entende, vai fazer o quê? Tá fazendo aquilo que sabe, que acha que é certo, então tá lá. Ué. Mas quando converte de verdade, aí olha. Por isso que a conversão é um milagre de Deus também, viu? A gente tá orando mesmo. A conversão é um milagre de Deus. Pra tirar a cegueira, rapaz, porque você fala, a pessoa fala, mas não entra, oh meu Deus. Lá em Atos capítulo 16, eu acho bonito ali quando Paulo foi para um lugar de oração e as mulheres também foram, os discípulos que estavam com Paulo, companheiro de Paulo, foram e algumas mulheres também foram. Lá está escrito assim, ó, olha que coisa linda, Atos 16, olha que você vê que coisa. É isso que a gente, Senhor, ajuda nós. Ajuda, Senhor, nesse ponto aqui, porque eu não sei como é que é isso. Mas Atos capítulo 16, olha que coisa interessante. Atos capítulo 16. Olha, no verso 13, para a gente pegar um contexto aqui para você entender. Atos 16, verso 13. Olha aí, ó. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, convidou-nos dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos convenceu a isso. Mas volta de novo no verso 14, ó. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, a importância também, quando houver uma oportunidade de falar assim, por Deus mesmo, da melhor maneira possível. Porque como crerão se não há quem pregue? Mas você vê que ela ficou atenta, entendeu? Uma coisa também que acontece muito, pode ver para você ver, às vezes as pessoas fazem algumas perguntas para a gente, ou para você ou para mim, você nem termina de dar a resposta, ela faz outra pergunta, você nem termina e faz outra pergunta. Parece que tem um negócio também que não deixa prestar atenção numa resposta que a gente deu para ela. Então é bom a gente tomar um cuidado com isso também. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, você está respondendo, ela fala assim, não, só um minutinho só.
Deixa eu responder essa pergunta que você fez. Viu? A pergunta que você fez assim. É que eu estou terminando de responder, você está entrando numa outra. Calma, já que eu respondo a outra também. Parece que, sabe, parece que entra um espírito de confusão ali. Aí a pessoa não entende nem a primeira resposta, já faz uma segunda pergunta, que não entende a resposta também, e depois vai embora, não entendeu nada. É verdade o que eu estou falando ou não é? Tem gente que faz uma pergunta, você está respondendo, e faz outra em seguida. Aí daqui a pouco faz outra em seguida. Eu falei, calma, calma. Vamos responder bem explicadinho a primeira. Agora vamos para a segunda. Qual que é a que você fez? Porque às vezes a pessoa nem vai fazer a segunda, ela fica assim, nossa, não sabia que você... Aí que ela entendeu a resposta da primeira. O negócio é muito sutil, gente. Eu tenho que ficar atento para essas coisas. Né? Que Deus nos ajude aqui, né? Igual o Paulo aqui, essa oportunidade que Paulo teve aqui, a mulher ficou atenta. Aí abriu o entendimento dela. E ela converteu, amém? Aleluia? E foi batizada ela e toda a casa dela. Olha aqui, no arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Na segunda vinda gloriosa, Jesus vem com a igreja. Com os anjos, com a igreja. Ah. Isso, certo. Se ele pode vir através de outra denominação durante a tribulação, quando a igreja subir, você fala? Isso, sim. Ah. Não, isso aí, na verdade, é o seguinte: a igreja que crê, a igreja que acredita que Jesus vem depois da tribulação, isso que você está falando. Então, a igreja que acredita que Jesus vem depois da tribulação, isso não interfere na salvação da pessoa. Não interfere na salvação da pessoa. Entendeu? Vamos supor que Jesus vier, se eles estão preparados, são firmes com o Senhor, simplesmente nessa questão eles acham que a igreja vai passar pela tribulação, mas eles estão firmes com Jesus. Se Jesus arrebatar a igreja, arrebata eles também. Aí lá eles falam assim, nossa, Jesus do céu, escapei. Pois é, você queria ficar, eu trouxe. Aí, oi. Não, é isso não, não, se for isso esse entendimento aí, não, ele vai ser uma coisa que vai pegar o mundo inteiro, entendeu? Não é o anticristo não vai vir de uma denominação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, tudo que adora a Deus, ele vai ser contra. Não no começo, não no começo, depois na metade dos 7 anos de tribulação. Não, ele está falando assim, ele falou também, né, que o pessoal que prega que Jesus só vem depois da tribulação, como é que fica, né? Também, né? Nós cremos que nós somos. Quem crê assim são pós-tribulacionistas. Isso, a presbiteriana crê pós-tribulação. Não, isso é bobagem debater. Conversar, é. Mas tem que mostrar os versículos. Por exemplo, aquele papel que eu mostrei aqui para você, tipo aqui, esse papel que eu passei para vocês aí há 3 meses atrás, que mostra aqui, por exemplo, aqui, quer ver, ó? O item 2, o arrebatamento da igreja. Observação, a igreja não passa pela ira de Deus. Isso aqui já mostra. Na folha.
Exatamente. Então, exatamente. A gente crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas vamos dar um choque em nós mesmo também. Vamos dar um choque em nós agora. E se a igreja não for arrebatada, acontecer o contrário, se a igreja ficar? E nós tiver que passar? Não, eu sei, eu tô falando se tiver que passar, e daí? Hã? Não, também. Não, então, mas é coisa que não pode interferir na salvação da gente. No nosso caso, graças a Deus, está bem claro aqui que a igreja não vai passar pela tribulação. Isso está bem claro. Então, na verdade, eles estão crendo que vai passar pela tribulação. Então, o que a gente deduz? Eu posso estar enganado, mas o que a gente pode deduzir? Que eles estão se preparando bem para aguentar o tranco. Então, o pensamento é que eles vão estar bem preparados para a tribulação que eles acham que está acontecendo ou vai acontecer. Eles vão estar bem preparados. Então, se Jesus arrebatar a igreja, ele sobe também. Vamos lá. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares, amém ou não? No arrebatamento, na segunda vinda gloriosa, estaremos com Jesus e voltaremos com Ele. No arrebatamento, Jesus vem e livra a igreja da tribulação. Jesus vem e livra a igreja da tribulação. Na segunda vinda gloriosa, Jesus vem e livra Israel da destruição no Armagedon. No arrebatamento, Jesus vem para galardoar a igreja. A igreja sobe, passa pelo tribunal de Cristo para ser galardoada, recompensada. Agora, na segunda vinda gloriosa, Jesus vem para julgar as nações. No arrebatamento, Jesus vem como noivo. No arrebatamento, Jesus vem como noivo para levar a noiva, a igreja. Na segunda vinda, virá como rei para reinar. Amém ou não? No arrebatamento, Jesus arrebata a igreja e o anticristo vai reinar 7 anos depois do arrebatamento. Claro que ele não vai aparecer de imediato como anticristo, gente. Deixar isso bem claro. Ele não vai aparecer, eu sou o anticristo, a igreja subiu, está na minha hora agora, vou fazer meu papel. Não é nada disso. Ele vai tentar trazer esperança, ajudar todo mundo, né? Fazer lá algumas coisas sociais lá para poder abençoar. Vai promover uma paz mundial. Uma religião que ninguém machuca ninguém. Não precisa ficar expulsando demônio de ninguém, porque todas são iguais. Já está saindo aí, né? Daqui a pouco não pode expulsar demônio. Tem que falar para ela, não vou expulsar você não. Sai quietinho, sem fazer barulho, e vai embora em nome de Jesus. Porque não pode expulsar. Não pode expulsar, fala para sair. Jesus vai arrebatar a igreja. Ele vai se revelar mesmo. Ele vai se revelar mesmo depois de 3 anos e meio. Mas ele vai estar reinando, colocando ordem nas coisas e tal. O pessoal vai falar, nossa, que legal, que maravilha. Agora não tem briga mais de religião. Olha que coisa. Casa com quem quiser, pode ter 4 homens, 5 mulheres e vamos embora. Agora, quando Jesus vem, na segunda vinda gloriosa, Jesus vem, põe o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E Jesus com a igreja reinam por 1000 anos. Então, vamos andar um pouquinho aqui, mais 5 minutinhos para a gente. A vinda de Jesus em glória será para dar fim ao mal. Quer dizer, Satanás e os seus. A tomada de posse da terra, também para castigar os ímpios e livrar o povo de Israel do extermínio. Gente, a gente fala aqui para vocês assim, tem gente que fala, mas se Deus é bom, por que Deus não acaba com o mal logo? Eu já falei para vocês. Se Deus fosse acabar com o mal hoje, agora,
tem que acabar com a gente também. Olha, lá Eclesiastes 7:21. Não há um homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. A luta do espírito e da carne, há uma luta interior dentro da gente. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então a gente também não é bonzinho 100%. Ou você é bonzinho 100%. Não, eu tô falando, você não tem uns negócios, umas raivas que vem no você que você tem que controlar às vezes. Então, quando a gente estiver com Cristo, essa raiva não vai ter mais, irmão. Não tem mais, não. Pensa bem você com Jesus lá, acontece lá de um anjo lá. Vamos imaginar que um anjo lá caiu lá e sei o que lá, bateu no você. Você não vai ficar com raiva. Você vai falar assim, nossa, querido, o que aconteceu? Não vai ter raiva, não tem esse negócio lá. Não tem. Que delícia, amém ou não, irmão? Olha que maravilha. Ó, outra coisa, cara feia não vai ter lá. Não vai ter cara feia. Que maravilha. Tudo ocorrerá na chamada batalha do Armagedon, onde o exército do anticristo terá cercado o povo de Israel para destruir-lhes. Muitas nações, né, representantes de nações vão cercar Jerusalém. Na ocasião, os judeus não terão condições de vencer essa guerra e muitos morrerão. Cristo então voltará, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, destruirá o anticristo, no caso, vai jogar no lago de fogo, e que o anticristo vai tentar atacá-lo, né? Quer dizer, a Bíblia fala que com o sopro da boca dele, né, Jesus nem perde tempo, né? Apocalipse 19. Após o anticristo ter sido destruído, no caso, ser lançado no lago de fogo, e juntamente com ele o falso profeta, lançado na condenação eterna, Cristo julgará as nações. Vai ter o julgamento das nações. Os representantes de cada nação, ou como que vai ser exatamente, é difícil de falar. Mas vai ter o julgamento. Aqui eu coloquei, os representantes de cada nação se apresentarão diante de Cristo e as nações serão julgadas pelo modo com que trataram Israel. É interessante esse pedaço aqui, porque você vê lá, quando o Senhor falou para Abraão assim, ó o que o Senhor falou para Abraão. No Gênesis 12, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso já é um ponto. Outra coisa, quando Jesus fala aqui, né, no caso, com os bodes, ele fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, pois tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestistes, estava preso, não foi me visitar. Aí eles falaram assim, Senhor, mas quando o Senhor estava assim que a gente não fez isso? Aí ele falou assim, quando deixastes de fazer a um destes pequeninos irmãos, meus irmãos, ele está se referindo a Israel. Por isso que é abençoada é a nação que favorece Israel. Por isso que é perigoso amaldiçoar Israel e contra aquele povo que tem os oráculos da palavra, que tem promessas de Deus no Antigo Testamento. É muito complicado isso. E a gente é bem claro, irmão, se você acompanhar o noticiário, você vai ver. Você vê, se você é uma pessoa que... Você vai ver que, se você pegar lá desde quando começou essa guerra com o Hamas, agora, né, de pra cá, acho que de outubro pra cá, parece, 7 de outubro, negócio assim. Você vai ver que o primeiro-ministro lá de Israel, se você prestar atenção nas falas dele, você vai ver que ele é um cara bem intencionado. Mas ele tem que defender o país dele também. Como é que faz? O cara vai atacar lá, vai ficar... Ele tem que defender a turma. Então você vê o jeito que eles falam. Eles falam de Deus, falam das promessas de Deus. Esse é o povo de Deus. Não é brincadeira não, do jeito deles lá. Não reconheceram Jesus como Messias ainda, mas não é brincadeira não, é sério. A história deles. Se você for no museu lá, pudesse ter essa condição de ir no museu,
ou na prefeitura lá, você vai ver a história de Israel. Quase que exatamente como está na nossa Bíblia. A Torá, o livro sagrado do judaísmo, é os 5 primeiros livros nossos da Bíblia. O Tanakh. O que é o Tanakh? A Torá, o Nevilim e o Ketuvim. O Tanakh, que é o Antigo Testamento. Então, no Tanakh tem a Torá, tem os profetas e os escritos. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Eles têm 24. Mas os 24 livros que eles têm correspondem aos 39 nossos. É porque no nosso nós temos, tipo assim, 1 Samuel e 2 Samuel. Eles têm só lá 1 Samuel, mas que contém os 2 Samuel. Nosso. Entendeu? 1 Crônica e 2 Crônica, lá um só. O livro dos profetas menores, nós temos Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, 12, eles têm um livro dos profetas, que tem todos os profetas que nós temos aqui. É só uma questão só de distribuição. Então nós temos 39, eles têm 24, mas o mesmo 39 nosso aqui é igual aos 24 dele lá. E a história deles é o povo de Deus. Então quando a gente fala assim, por exemplo, né, eles estão aguardando o Messias. Por quê? Porque Romanos 11 fala que houve um endurecimento da parte de Israel. Eles não conseguiram enxergar Jesus como Messias. Por N motivos, né? Acharam que Jesus deveria vir como Davi, como Josué, e não foi assim. Mas também isso veio, lá mesmo fala, que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quer dizer, vai chegar o momento que Deus vai falar, agora está na hora da igreja ser arrebatada e vamos lidar com Israel de novo. Deus tem promessa com Israel. Israel vai ser cabeça e não cauda. E a igreja reinará também. Amém? Aleluia? Semana que vem nós continuamos. Deu para entender alguma coisa aí, sim ou não? Tem que bater até devagarzinho. E as 70 semanas de Daniel, deu uma clareadinha em alguns aí? Ou complicou mais? Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Semana que vem continuamos, com a graça de Deus. Vamos ficar firmes em oração, orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil, ore pelo Brasil. Se os governantes, porventura, não quiserem ajudar Israel, não significa que o povo do Brasil vai ser prejudicado com isso, não. Pode ficar tranquilo, tá? Quem não quiser ajudar Israel, simplesmente não entra e é punido. Mesmo que o governo não queira, vamos supor que o governo não queira ajudar Israel e não vai ser bendito, né? Mas nós vamos ser benditos, amém? Aleluia? Então, quando alguém falar para você assim, você vai escutar lá, vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado, você fala, olha, eu não sei em que sentido você está querendo dizer isso aí, mas isso aí é para quem ficar na tribulação. Eu não sei em que sentido você está falando, mas isso aí é para quem ficar na tribulação. Eu já fui arrebatado antes. Hã? É verdade. Eu estou falando hoje, se a pessoa falar para você hoje, você vai escutar aquele dia, tá? Vinde bendito de meu Pai entrar para o reino. Você fala, não, se for para o arrebatamento, amém. Se essa palavra for no sentido de arrebatamento, amém. Mas se for no sentido literal ali, Mateus 25, aquele Mateus 25 é depois que Jesus veio em glória. E está ali no julgamento das nações. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada irmão. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Perdoa nós nossas fraquezas, nossas falhas. Nós queremos estar firmes com o Senhor. Queremos estar firmes na tua palavra, na presença do Espírito Santo, levados, guiados. Ajuda, Senhor, nossos irmãos, aqueles que ainda não reconhecem o Senhor como Salvador, como Lídia abriu ali o entendimento dela, ela ficou atenta ao que Paulo dizia. Que nós possamos estar assim, percebendo também quando as pessoas fizerem alguma pergunta, ou uma coisa aqui, outra ali, mas que possamos ser usados pelo Senhor, que essas pessoas possam ouvir a tua palavra, nossos familiares, nossos amigos, até aqueles mesmo que não gostam da gente,
também possam se arrepender e se converter. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor veio para todos. O Senhor veio para todos. Ajuda-nos, ajuda-nos. Uma ótima noite para a igreja. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Espírito Santo nos guie, nos governe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Que confiam